Fala rapaziada, Vene Casagrande traz notícias exclusivas sobre Alcaraz, que pode ser devolvido ao Flamengo. E galera, a gente precisa falar urgentemente sobre o Gerson. Se liga aí. Inglesa informando que o Everton não quer exercer a compra de Alcaraz e o Alcaraz pode ser devolvido ao Flamengo. Vamos lá. Para ele bater a meta, ele precisa jogar todos os jogos até o restante da temporada no futebol inglês como titular, algo que dificilmente vai acontecer. Ah, beleza, o que acontece se não bater a meta? E aí, se o Everton quiser, pode exercer o valor da opção de compra, que é o mesmo valor. A opção de compra está ali, se torna obrigação se ele bate a meta. Como dificilmente ele vai bater a meta, se torna opção. E aí a imprensa inglesa está dizendo que o Everton não tem interesse, que negociaria com o Flamengo para pagar metade desse valor. Isso, segundo a imprensa inglesa. E aí eu fui ouvir o Flamengo, vou até botar na conversa aqui para ver se procede. A pessoa respondeu: não falaram nada com a gente, nada mesmo. Se eles não comprarem, a gente tenta vender para outros, porque tem outros clubes procurando. Beleza. E aí me veio a dúvida: e o Vitor Hugo, que foi envolvido nessa operação, emprestado ao grupo do Everton? E aí o grupo do Everton colocou o Vitor Hugo no futebol turco para jogar no Gaziantep da Turquia. E aí fica a dúvida: ele vai ser comprado pelo grupo do Everton? Como é que vai ser? Para quem não se recorda, o valor da opção de compra estabelecido do Vitor Hugo foi de 6 milhões de euros, tá? 6 milhões de euros por 60%. 6 milhões de euros hoje dá em torno aí de 36 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do atleta. Mas perguntei também ao Flamengo e a resposta é: o Flamengo já sabe que o Vitor Hugo não será comprado, que o grupo Everton não vai exercer a opção de compra, porque o jogador não desempenhou da maneira que eles esperavam lá. Inclusive, atualmente ele tem 29 jogos com a camisa do Gaziantep, sendo 24 jogos pelo Campeonato Turco e 5 jogos pela Copa da Turquia, sendo que desses 29 jogos, apenas 9 como titular. Inclusive, a minutagem dele é bem baixa, 1.208 minutos no total. Ele tem 2 gols e nenhuma assistência dada. Ele está atualmente com 20 anos. Beleza, ele não será comprado, será devolvido ao Flamengo, porque o contrato dele vai até o dia 30 de junho com esse grupo aí. Aí ele é devolvido ao Flamengo, retorna ao Flamengo ali para começar os trabalhos em julho. E o Flamengo, o que deseja? O Felipe Luiz quer utilizá-lo? Também tem a resposta. O Felipe Luiz, a comissão técnica e a diretoria entendem que ele não se encaixa no estilo de jogo do técnico Felipe Luiz e ele não será utilizado. A ideia da diretoria do Flamengo é reemprestá-lo, ou seja, conseguir emprestar para um outro clube. E aí, pelo que me falaram no Flamengo, já tem clubes da Europa, da Grécia, interessados no jogador, e outros clubes brasileiros fizeram sondagem. Mas a ideia do Flamengo é emprestar novamente, não é ficar com o Vitor Hugo de maneira fixa aqui no Flamengo. Inclusive, eu vou até ver o tempo de contrato dele com o Flamengo. Vamos ver aqui até quando vai o contrato dele com o Flamengo, porque isso é importante. Para o Flamengo emprestar, o tempo de contrato dele com o Flamengo é até dezembro de 2028. Tem muito tempo ainda, dá tempo de emprestar sim, ele se desenvolver mais, quem sabe ser comprado por esse futuro clube. Mas respostas: Alcaraz, até o momento o Flamengo não foi comunicado pelo Everton sobre esse possível retorno do Alcaraz, dessa possível não compra do Alcaraz. E o Vitor Hugo, o Flamengo já tem a resposta que ele não ficará lá, que ele vai ser devolvido, e o Flamengo já trabalha para emprestar esse jogador porque o Felipe Luiz não quer utilizá-lo. Para fechar nosso vídeo, galera... Rapaziada, o Alcaraz é uma incógnita, né? É a contratação mais cara da história do Flamengo e Felipe Luiz acha que ele não se encaixa, sendo que, ele é o único jogador que chuta de meia e longa distância que a gente tinha no Flamengo. É um jogador diferente, não se encontrou, tem que dar tempo ao tempo, mas, quanto tempo o Cebolinha levou pra ter bons jogos no Flamengo? O Michael, o Alan. Então, por que não teve paciência com o moleque, cara? Que é a contratação mais cara. E tem umas qualidades, algo diferente, como chute de longa distância, que no Flamengo a gente não tem. Ele bate bem em falta, e no Flamengo não tinha
oportunidades de bater. Tem umas coisas que precisam ser mais bem explicadas. Por que ele não se encaixa no esquema do Filipe Luís, no jeito do time jogar? Por que não? Tem coisas que precisam ser explicadas pra gente. E a questão do Vitor Hugo não deu, né, galera? A gente até hoje não sabe que posição o Vitor Hugo joga, se é volante, se é meia, se é segundo atacante. Toda vez que ele jogava era uma posição diferente e não rendeu em nenhuma. Então, realmente, tem que emprestar até aparecer alguém querendo comprar o Vitor Hugo. Rapaziada, tem esse canal aqui que eu vou deixar o link na descrição, que é o Falando de Tática. É um canal muito bom que fala sobre a tática do futebol, sobre jogadores específicos, e eles fizeram um vídeo muito interessante sobre o Gerson. Teve coragem de falar coisas que muitas pessoas não têm coragem de dizer. É como um elefante dentro da sala de casa que todo mundo está ignorando. A questão da função do Gerson, ele ter mais participações ofensivas, gols, assistências. Se liga aí no que o camarada tá trazendo pra gente sobre o Gerson. Eu acho que o Gerson, de alguma forma, não tem sido muito potencializado também em algumas dinâmicas que os treinadores não estão entregando para ele, como o jogo de costas, por exemplo. Estão ele fazendo dele um meia, e sim, ele tem característica de meia, ele é um meio-campista, mas o Gerson é um jogador que também se vira bem em espaço de força. Ele vai bem aberto, porque ele tem drible, ele tem 1 para 1, ele pode trabalhar um pouco mais aberto em alguns momentos para entregar o meio espaço. Eu já falei isso com vocês várias vezes aqui no canal, quem acompanha mais tempo sabe disso. Entregar aquele corredor mais interno ali, entre o corredor central e o corredor lateral, para o Wesley ultrapassar por ali e ele acionar o Wesley, para o Wesley poder fazer um cruzamento um pouco mais curto, não tem que botar tanta força. O Gerson é um cara que sustenta muitos dos duelos, ele pode jogar em espaço de força em corredor lateral. Mas olhando agora para o trabalho do Felipe especificamente, ele tem sido um meia praticamente, ele parte da direita para dentro, ali joga como um ponta construtor no 4-2-3-1, aberto pela direita, mas vem jogar como meia por dentro. E aí, gente, é o seguinte, vamos tocar agora na ferida. Um jogador que joga tão avançado como o Gerson tem jogado, como um ponta pela direita, um ponta construtor, esses jogadores pontas, meio atacante, camisa 10 e o 9, esses caras precisam entregar números. Que tipo de número, Rafa? Gol e assistência. Eu não gosto de olhar o jogo pelo viés dos números. É claro que os números contam só uma parte da história. Se a gente torturar os números, eles nos contam a história que a gente quiser, como diz o genial Lúcio de Castro. E ele tá certo. Então, a gente não pode só olhar para número quando a gente analisa futebol. Mas, jogador que joga avançado, os dois pontas, o 10 e o 9, precisam entregar números de gols e assistências. No final do ano, tem que ter números significativos de gols e assistências. Senão, não está ajudando o time, senão não está potencializando a parte ofensiva do time. Entendem onde é que eu quero chegar? E aí, é claro que todo mundo sabe que o Gerson é um jogador que tem dificuldade em ter números mais significativos. Vou até olhar aqui uma colinha que eu preparei aqui, números do Transfer Market, né? No ano passado, no Brasileiro do ano passado, ele jogou o ano inteiro quase todo como meio aberto, como esse ponta construtor, campeonato quase todo, praticamente todo. 32 jogos, só 3 gols e 6 assistências. Até em 23, que ele jogou aberto pela esquerda, jogou mais por dentro, tinha o São Paulo ali que conseguia potencializá-lo, ele teve números melhores. 32 jogos também, 5 gols e 8 assistências. Foi melhor em termos de números. A melhor fase do Gerson, em termos de números de gols e assistências, foi no Olympique de Marseille com o São Paulo, jogando aberto pela esquerda, 35 jogos, 9 gols e 7 assistências. Quase meia participação em gol por jogo, né? Cada 2 jogos, praticamente, participava de um gol. Os números totais do Gerson são bem tímidos. Ele tem 435 jogos na carreira, 41 gols somente e 52 assistências. Ele tem basicamente uma participação em gol a cada 5 jogos, quase, um pouquinho menos do que isso. Então, são números modestos. Então, ele é um jogador de números modestos. Ele é um jogador de controle de jogo. É um jogador que gera jogo a partir da capacidade que ele tem de reter a bola, de não perder a bola, de trabalhar o jogo, de fazer o jogo andar. E aí eu vejo muita gente dizer, como eu já falei nos comentários aqui dos vídeos e também nas redes sociais, sobre essa possibilidade de recuar o Gerson para ele jogar como um volante, como um segundo homem de meio. Primeira coisa que é importante a gente falar, né? Nesse time do Felipe não tem primeiro e segundo homem, tem 2 volantes que jogam alinhados. Isso é importante a gente deixar bem claro, tá? E o Felipe não vai abrir mão disso e a gente tem que respeitar também as convicções do Felipe. O Felipe tem as suas convicções e não tem que ficar também mudando de opinião a toda hora. O técnico tem direito de ter algumas convicções, de ter um modelo de jogo, de uma estrutura que ele acha que faz sentido, que ele vai usar. Então, acho que isso aí não cabe até uma crítica. Acho que é uma crítica infundada ao treinador. E acontece o seguinte, gente. De La Cruz e Pulgar, eles são uma dupla de volante muito eficiente.
Tem muita gente, inclusive, falando aqui nos comentários, adianta o Nico, adianta o De La Cruz. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o De La Cruz, porque é importante a gente falar sobre o De La Cruz quando a gente fala de Gerson. Sim, o pessoal comenta aqui nos vídeos, recua o Gerson e adianta o Nico De La Cruz para jogar aberto pela esquerda. Ele jogava assim no River. De fato, o De La Cruz tem capacidade de fazer essa função, especialmente jogando mais aberto. O De La Cruz não joga como o Arrascaeta por dentro, de costas, do entre linhas. Não é a dele. Está mais do que claro. Quem continua insistindo nesse assunto está simplesmente negando a realidade. Mas talvez aberto, onde ele tem um pouquinho mais de espaço para ver um pouquinho mais o jogo de frente, trabalhar na diagonal para poder achar finalização, achar associação. Ele se associa muito bem com o 9, com o 10. Ele ofensivamente até pode funcionar. Eu não discordo de quem vê com bons olhos. Eu acho que olhando o jogador que ele pode funcionar dessa forma. Só que a gente precisa falar também, precisa analisar e olhando para o modelo de jogo do Felipe é que ele e o Pulgar hoje são essenciais para a saída de bola do Flamengo, para a progressão do time, para a forma como o time avança. O Flamengo hoje tem uma das melhores saídas de bola do Brasil, se não tiver a melhor. É muito eficiente, muito por conta do Léo Ortiz, que é um jogador absurdo em achar passes. O Léo Pereira também vai bem, o Danilo quando está em campo também. E por conta dessa dupla, De La Cruz e Pulgar. Perder essa dupla ali pode ser muito prejudicial para o time. A gente precisa olhar para isso de uma forma madura e entender que, de fato, isso é verdade, isso é um fato. Porque a mobilidade, especialmente do De La Cruz, para se mexer e gerar linha de passe, é algo que o Gerson, por exemplo, não tem. E o Felipe precisa de um jogador móvel para achar as costas do adversário e receber a bola em condições de avançar. Essa capacidade, por exemplo, que o Nico tem de receber, girar e jogar, conduzir com velocidade, o Gerson não tem. O Gerson tem uma outra forma de interpretar essa função, que é jogar com pivô, usar o corpo, girar e avançar. É uma outra forma que também é eficiente, mas que o Felipe talvez entenda que não seja melhor para o modelo de jogo dele. E volto a dizer, a gente precisa respeitar o modelo de jogo do Felipe. E aí eu vejo muita gente falando assim, não, então revés o De La Cruz com o Gerson. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, porque o Gerson é um jogador muito importante dentro do elenco, como capitão, como líder, como ídolo da torcida. E ter o Gerson como um cara que vai revezar, que não vai ser um titular ali quase que absoluto, pode ser um problema para o Felipe, em termos de gestão de elenco. Eu, particularmente, não vejo problema. Em não ter o Gerson como titular absoluto. Quando o Arrascaeta não estava bem esse ano, eu falei, olha, se for o caso do Arrascaeta ir para o banco e contribuir entrando 30 minutos no segundo tempo, que seja. O Felipe não tem que se prender a jogador nenhum, a torcida não tem que se prender a jogador nenhum. O campo fala, como dizia o Tite, né? Então, assim, o desempenho está acima de tudo. Mas a gente, olhando para o contexto do elenco e do Gerson ser o capitão do time, a gente precisa olhar para isso com um certo cuidado. Volto a dizer, eu não tenho problema com isso. Acho que pode haver um revezamento ali entre Pulgar, De La Cruz e Gerson, mas isso é algo que tem que ser trabalhado com muita calma, com muito cuidado. Porque Gerson e Pulgar, por exemplo, não vão entregar para o Felipe essa mobilidade nas costas da primeira pressão do adversário. O Felipe teria ali dois jogadores menos móveis, menos capazes de fazer esse para-brisa, esse pêndulo ali nas costas do adversário para poder gerar linha de passe. Então o Felipe teria que fazer uma mudança, uma adaptação para ter esses dois caras jogando juntos. Eles podem jogar juntos, são dois jogadoraços, inclusive, que podem entregar um jogo de mais força, de mais estatura, ali como volante. Eu não sou contra, não, essa ideia. Mas eu estou tentando pensar um pouquinho com a cabeça do Felipe também. E o De La Cruz, de fato, é um cara que faz muita diferença na saída de bola. Ele resolve muito problema na saída de bola com essa capacidade que ele tem de conduzir. Ele recebe... Realmente, galera, eu acredito que essa formação aí do Felipe Luiz com Pulgar e De La Cruz alinhados como volantes ali, o Gerson, né, aberto pela direita, fechando pro meio, pro Wesley passar, eu acredito que seja a melhor formação mesmo. A saída de bola fica, como ele falou, né, a saída de bola fica muito boa com o Ortiz, com o De La Cruz, com o Pulgar, e o Gerson tem a função dele importante também, é um jogador de muita força, tem a passada longa, segura a bola, retém quando é preciso. Então acredito que essa formação no momento é a ideal mesmo, mas só que o problema que a gente precisa discutir é a participação do Gerson. Se ele joga aberto como ponta ou como meia, partindo para o centro, enfim, se ele não é primeiro nem segundo volante, ele tem que entregar mais gols. O Gerson precisa dar mais assistências, precisa chutar mais ao gol, precisa aparecer mais vezes na área e com qualidade, coisa que o Gerson não faz. Isso dá um choque com o salário que ele pediu.
A renovação que ele e o pai dele ficaram enchendo o saco do Flamengo, falando um monte de besteira aí durante meses. Recentemente conseguiram salário altíssimo. Anos de contrato com salário top no Brasil, que é pago para jogadores que fazem gols, centroavantes, camisas 10, que não é o caso do Gerson. Então a gente tem que cobrar o Gerson no número maior de participação de gols. Se ele joga mais avançado, não é primeiro nem segundo volante, ele precisa participar mais. Ainda mais pelo que ele pleiteou como salário e a diretoria deu. A gente precisa falar sobre isso, não é porque ele é o nosso capitão, não é porque tem sido titular da seleção brasileira nos últimos jogos que a gente não pode criticar o Gerson. Precisa ser feita essa cobrança em cima dele, em cima do Felipe Luiz também, de exigir essa participação maior do Gerson em gols e assistências. Mas essa é a minha opinião, eu concordo com o pessoal aí do Falando de Tática, eu queria que você deixasse seus comentários aqui também, a sua opinião sobre isso, se você concorda ou discorda. O link do canal do pessoal vai estar aqui na descrição, confere lá. Eu sou o Einstein Rubro Negro. Valeu!